Bom, eu vou fazer um comentário sobre essa última questão, assim, o papel constitucional que deveria caber aos estados, né, aos governos estaduais. Nessa pesquisa desenvolvida lá no IPEA, nós fizemos, tem um desdobramento dela que é uma pesquisa de estudos de caso com alguns estados. E aí nós fizemos em 5 deles algumas entrevistas com gestores públicos, secretários de Estado, de Finanças, ou gente que trabalha no planejamento, né, e que estão aí recentemente na gestão, alguns outros que não necessariamente estão num cargo relevante no momento, mas foram identificados porque já passaram pelo cargo e, portanto, guardam uma certa memória, né? E nós queríamos perguntar, isso não está publicado, a gente está trabalhando ainda na leitura disso, se eles entendem o federalismo brasileiro, tá certo? E se eles entendem o papel dos governos estaduais. Isso não está muito claro, assim, essa ideia de federalismo, né? O que é que cabe a um? Olha que são gestores, tá certo? Isso não está claro. Perguntamos, a título dessa grande questão, você conhece a Constituição Estadual? Pimba. 80% não conheciam. Tá certo? Eles não conhecem. Mas, veja, ela pode não ser a mais relevante, ou etc., mas ela rege atos do servidor, daquele gerente naquele momento, né, enquanto ele está no governo, tá certo? Mas ele diz que não, ele conhece, obviamente, intuitivamente, portarias, algumas regulamentações, mas ele nunca se debruçou sobre a ideia, tá certo? Então, de fato, o ente estadual, ele perdeu substância nos últimos anos, né? A história pregressa não é boa, né? Nós temos uma leitura, por exemplo, uma interpretação do federalismo brasileiro, que é a do clientelismo, né? E de que determinadas regiões têm relações com governos centrais de clientela, e que isso baseia as relações intergovernamentais brasileiras, né? Isso vem do Império, né, e que foi se transmutando na República, e que ainda... Eu tenho dúvidas se essa interpretação ainda se mantém. Muito embora ela esteja subjacente a muitas análises aqui, tá certo? E que estava subjacente ao debate da Constituição de 88, que previa uma certa descentralização municipalista, né? Bom, então, sobre a questão, o papel constitucional de um governo, o que é que cabe, que outras funções? Eu não perguntaria deste modo, eu não vou elencar algo que ele deveria fazer aqui. Mas, do ponto de vista factual, ele é demandado a fazer coisas que não estão na Constituição Estadual nem na Federal, mas obras de infraestrutura, tá certo? Manutenção de hospitais e de escolas e etc. O governador é cobrado a isto. Quer ele tenha dinheiro ou não, quer ele receba da União ou não, mas ele também é cobrado disto, tá certo? E infraestruturas. Então, cabe ainda do ponto de vista... Cabe ou não uma reflexão sobre o reconhecimento desse papel, muito embora ele seja feito no cotidiano, tá certo? Tem que fazer pontes, tem que fazer barragens, tem que construir, sei lá, um monte de coisas, tá certo? Que os governos estaduais, ferrovias ou que tais. Então eles fazem. Resta saber se a gente entende isso e como pode, dentro do federalismo, ver se esse é o papel adequado para o governo estadual. Por outro lado, aí cabe a pergunta: o governo federal pode ver tudo no território? Tá certo? Se esse não é o papel do governo estadual, mas o federal pode ver tudo, ele teria essa hipervisão, né, essa visão
né, suficiente para... Ou nós deveríamos resgatar a ideia do federalismo, que é pactuação, né? Pactuação política, territorial, né? Muito bem. Então, eu deixo para quem perguntou essa coisa de o que caberia mais aos estados. Eu digo assim, eu respondo, já existem funções que ele desempenha correntemente, tá certo? E eles são cobrados disso. Nós vamos escamotear isso, né? Bom, uma outra coisa que eu acho que nós aprendemos aqui, temos um debate importante, que não responde exatamente às perguntas, mas passa por elas, é o seguinte: eu acho que a gente vai aprendendo cada vez mais a escapar, então, do grande debate centralização versus descentralização, né? O debate pregresso que regia as nossas orientações teóricas, políticas, programáticas, e que orientou a Constituição de 88, a centralização, ela federativa, ela é não democrática, né? Isso tinha a ver com a ditadura, né? Nós tínhamos um hipergoverno autoritário, né? Aí, então, a descentralização era a solução para isto. Nós precisamos descentralizar governos, né? Criamos, aliás, nós referendamos o município como ente federativo, que não era, né? E que em muitas das federações ou estados nacionais elencados pelos meus colegas ao analisarem seus índices de centralização, descentralização, não tem municípios ou até mesmo condados como ou esse ente como ente federativo, embora ele exista, né, mas ele não é o ente. E nós temos... Então, nós víamos a descentralização como também sinônimo de democracia. Aí nós estamos agora reavaliando tudo isso, né? Nós, agora, nesta sala, com base no amadurecimento de que centralização também pode ser democrática, né? No sentido, ela pode produzir ambientes democráticos. E a centralização, por exemplo, no sentido da universalização, a centralização da coordenação, né, das políticas sociais, vamos chamar assim, do estado do bem-estar social, né? Então, nós estamos aprendendo algumas coisas. Que centralização não é necessariamente ruim. O que nós não sabemos é o grau. Onde paramos, onde aceitamos expressões regionais, diversidade. Porque federalismo também é diversidade, política, econômica, social, simbólica, não é? Então, todas essas dimensões, elas interferem na decisão no ponto ótimo, tá certo? E aí eu tenho, assim, eu temo que a gente precisa ver se não está perdendo algumas diversidades importantes, né, na política pública. Vamos ter que fazer o básico mesmo: casa, comida, saúde, educação, etc. Mas, e depois disso? Tá certo? Qual é o passo? A União precisa continuar como, né, um ser grande e onipresente, determinando trajetórias de desenvolvimento em todas as regiões. Ela é capaz de ver isto, de detectar possíveis trajetórias e influir sobre elas. Um pouco é a minha reflexão. Quando eu busquei a variável investimento, que parece, é porque por trás disso é possível governos estaduais que ainda, mesmo de forma residual, mas ainda detêm poderes institucionais relevantes, organizar trajetórias de desenvolvimento, organizar infraestruturas possíveis, né, para que a gente possa escapar, por exemplo, da guerra fiscal, tá certo? Essa é uma pergunta. Eu acho que, como o estado do bem-estar social, essa etapa está se consolidando, já está chegando outra. A discussão de junho de 2013 foi
para além das melhores políticas sociais, as infraestruturas, né? As infraestruturas urbanas, né? Como fazer isso? O governo federal vai fazer isso sozinho, vai colocar, expandir o metrô em São Paulo, botar metrô em Teresina, ou ele pode coordenar esse processo e delegar. De outro lado, numa sociedade já com um nível de informação e de trocas, né, que é a nossa agora, da internet e tudo mais, a mim me parece já um perigo, por exemplo, quando a autoridade que mais conta é o presidente, também, ao se depositar todas as esperanças nesse ente, presidente, né, do Supremo, o rei, né, ele também recebe todas as pauladas, né? Ele recebe todas as pauladas. Parece que estamos num momento deste agora. Dessa que seleção perde o... é culpa da presidência. Isso pode ser muito ruim para todos os presidentes que virão, né? Enquanto a República exigir. Bom, de todo modo, eu quero falar o seguinte: é momento de, cada vez mais, as avaliações acadêmicas, teóricas, etc., apontam para a necessidade de mais coordenação e de mais pactuações, tá certo? Cada vez mais, até mesmo pelo caminho percorrido pela municipalização, agora já é, em alguns casos, um momento de recuo, porque se vê que é preciso ganhar escala no investimento público, e ele não pode ser fracionado ad infinito por 5.600 municípios, não é mesmo? É preciso os consórcios, é preciso reativar as regiões metropolitanas, criar mesorregiões, micro-regiões, de atuação do planejamento e, portanto, do pacto político. É nisso que eu acho que cabe alguma ainda relevância para os governos estaduais. Eles têm capacidades institucionais relevantes que, se de forma coordenada forem utilizadas, acho que teremos alguns, eu creio, né, alguns retornos importantes.